Boa noite. O Joel, cabe ao Joel agradecer-vos a vossa presença, mas eu também agradeço. Queria fazer dois destaques que me parecem importantes. Agradecer uma vez mais ao único espaço privado nos Açores que mais apoia os escritores açorianos, que é a Livraria Solman. Acho que o Zé Carlos e a Helena merecem essa distinção por parte daqueles que escrevem, por parte dos leitores, daqueles para quem a cultura é importante. Também gostava de dar umas bem-vindas ao nosso querido editor, Dr. Bruno da Ponte, que foi o único açoriano que lançou, durante uma década, os autores açorianos a nível nacional. Foi o diretor e o proprietário da editora Salamandra. É bom vê-lo aqui entre nós e traz muitas saudades. E agradecer ao Joel a honra que me deu em apresentar o seu livro. Não vou alongar muito, mas queria dizer o essencial sobre a obra deste meu querido conterrâneo, do autor, ou seja, um agradecimento falso do narrador. E daí a arte feita destas coisas, destas ambiguidades. E ele diz a certa altura: tudo isto aconteceu e é verdade. E o facto de estar agora aqui a contá-lo não é, certamente, alheio a essa evidência. Isto vem, como eu já disse numa nota de agradecimentos, no fim de Os Sítios Sem Resposta, do romance de Joel Neto. E aí passo agora, tive que citar esta epígrafe, porque o princípio do texto tem a ver com isto, e eu passo agora a ler. Duas advertências ao leitor. Não se preste muita atenção à capa deste romance de Joel Neto, Os Sítios Sem Resposta. Por mais artística que seja, um menino com uma bola debaixo do braço, olhando meio perplexo, creio que para lugar nenhum, ou então tentando adivinhar o seu futuro de olhos brilhantes e bem abertos, e nem se interpreta ipsis verbis as palavras que cito aí em epígrafe. Aliás, não escritas na narrativa propriamente dita, mas sim numa nota e agradecimentos no fim do livro. Da já substancial obra do terceirense Joel Neto, a ficção de O Terceiro Cervo, e de O Citroën, que escrevia novelas mexicanas, a crónica de A Banda Sonora para um Regresso a Casa, entre alguns outros livros deliciosos sobre a doença desportiva nacional, conheço o suficiente para saber do seu gosto e gozo artístico em toda e qualquer escrita sua. Por outro lado, não se confunda nunca, não se associe os cómicos chamamentos à mais profunda e duradoura rivalidade entre portugueses durante todo o século passado, e agora ainda mais em intensidade psiquiátrica, quando o país já está num divã clínico por muitas outras razões e motivos, ou seja, a rivalidade Benfica-Sporting, ou Sporting-Benfica. O que não, raras vezes, leva à bolacha, como se diria na minha querida e pitoresca terra de origem, e tal como não podia deixar de acontecer numa das mais hilariantes cenas de Os Sítios Sem Resposta. Como afirmou recentemente na sua coluna literária do JL, o romancista e crítico Miguel Real, trata-se aqui de algo bem mais sério, bem mais profundo, bem mais relevante na nossa ficção nacional da atualidade, especialmente de Joel Neto, com firmes raízes açorianas, mas formado e com residência fixa, como também diria Urbano Tempur, noutro contexto muito próprio num dos seus livros de poemas, no continente, ou em Lisboa, entre aspas, melhor dito, tal como referimos o destino dos nossos marinheiros que optaram por viver a leste do paraíso atlântico. A vivência circular do seu protagonista entre as ilhas e a capital do país, em que toda a sua vida é revista e repensada numa atualidade que, do mesmo modo, tanto parece progredir nos seus espasmos de modernidade incerta, como parece regressar ao solo das origens. Os Sítios Sem Resposta representa aqui a realidade mais forte do que a vontade dos que gostariam de tudo transformar a seu gosto, ou conforme as suas preferências socioculturais, ou até filosóficas,
representa a imutabilidade da força das nossas raízes, para além das aparentes mudanças ou transformações que nos levam a uma noção de libertação individual. O passado, uma vez mais, persegue-nos sempre, quer o aceitemos ou não. Podem crer, se o jogo de metáforas que são as querelas entre os dois grandes clubes lisboetas de futebol oferece-nos a comédia da nossa fatuidade diária e a tática infantilidade emotiva, ou talvez mesmo a ausência de sentido nas nossas vidas contemporâneas, a dor vivencial de cada dia nos nossos relacionamentos íntimos, familiares, profissionais, assim como a vida por entre as incertezas que nos impõe uma sociedade absolutamente à deriva, são o fundo temático e a criatividade linguística de os sítios sem resposta. Dupla de rapazes reguilas no meio dos outros escritores. Às vezes a literatura é encarada com muita circunspeção e eu acho que é preciso também às vezes ser objetivo. O Wamberto é a pessoa a quem nós devemos um esforço hercúleo, solitário, furioso, persistente e gratuito para que os Açores tenham uma crítica. Quero agradecer também ao José Carlos e à Helena o convite ou a abertura para o lançamento aqui na Livraria Solmar. Há poucos espaços nos Açores onde ainda se cultiva o valor do livro e não há seguramente nenhum onde se cultiva o valor do livro como se cultiva na Livraria Solmar em Porto Alegre. É de facto uma espécie de último reduto, são os irredutíveis gauleses da literatura açoriana. Cada vez que me sento num estádio, ou me ponho em frente ao televisor, ou me curvo diante de um transistor, não é aquele jogo que vejo, não é aquele jogo que ouço. Estou em 1989, faltam 10 segundos para Fernando Gomes atirar à barra o penalti que impedirá o Sporting de bater o Nápoles de Maradona, e aí vai ele, Gomes, com a bola na mão, caminhando entre o círculo central e a grande área, o olhar pregado na relva como quem sabe que caberá a ele a dúbia honra de glorificar a nossa derrota. Estou mais longe ainda, aliás. Estou no verão de 1987 e Vítor Damas anda aos gritos em cima do risco de golo, a correr de um lado para o outro da baliza e a fazer exigências à descoordenada barreira do Sporting, enquanto Dito, Nunes e Diamantino parecem discutir quem marcará o livro direto cedido instantes antes por Ralph Mead. E já aí está Diamantino, partindo para a bola à falsa fé, e ali mesmo começando a desequilibrar de modo ao mesmo tempo infecto e irremediável a final da Taça de Portugal, a nossa primeira vaga oportunidade de compensar 5 anos sem títulos de qualquer espécie, isto num ano em que 5 anos sem título de qualquer espécie ainda era uma tragédia, note-se, e que, não por coincidência, morreria aos pés do Benfica. Ao meu lado está o meu pai, ainda jovem. Olho de soslaio como que voltando a tentar desvendá-lo. Todos os dias o vejo sair e regressar a casa com a sua impecável farda azul e é quase tudo. Não sei ainda o quanto o admirarei no futuro. Não sei ainda o papel que terá no meu olhar sobre o mundo a sua honestidade férrea. Não faço ideia sequer de que está já plantando em mim a semente renovadora e até um pouco maligna da autodeterminação, incutindo uma urgência de suplantar o destino que me parece uma verdade. Ou talvez comece já a intuir alguma coisa, não sei.